Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o Habitat, fundo de papel aí, uma pegada mais high yield. Quero conversar um pouco com você sobre esses fundos, sobre esse fundo e esse fundo que outrora foi um grande pagador de dividendos, ficou com assim aqueles ágios absurdos, era um dos grandes fundos da moda. E hoje ele tá lá, jogado de canto, esquecido, com uma carteira que não faz inveja nem em fundo middle risk. A carteira desse fundo, pessoal, eu quero comentar sobre ela. Eu já comentei no mês passado que a taxa média da carteira já estava abaixo de 10. E esse mês, com esse novo relatório, cara, tá indo ladeira abaixo, tá indo ladeira abaixo. Daqui a pouco vira continuar nesse ritmo. Daqui a pouco a taxa da carteira vai ser taxa de carteira de fundo de fundo high grade. Cara, exagerando, mas enfim, quero comentar um pouco sobre isso pra gente bater um papo. Patrimônio líquido do fundo R$ 800 milhões, um fundo grande, né? Grande assim, médio para grande. Patrimonial 101,94. O código dele aqui, taxa de gestão de 1,10, puxadinha, hein? Taxa de performance, sem vergonha, hein? E se pegar a taxa de administração aqui também, ó, vai dar quase 1,3 de taxa. Puxado, hein, ô pessoal da Habitat? Vamos lá. Vamos baixar isso aí, vamos trabalhar, porque o fundo tá só caindo a taxa média da carteira e o retorno pro cotista, né? Então, é aquela coisa, né, galera, que a gente fica incomodado no fundo imobiliário. Às vezes o fundo não tá indo para um caminho muito legal, o cotista só tá perdendo, e para gestão, ó, continua lá os 1% e nada muda, no caso mais de 1%. Enfim, é complicado. Ele comenta do yield analisado de 13,51%, pensar que esse número já foi bem próximo de 18%, né? Claro, tem os efeitos de deflação que jogam um pouco contra, mas eu acho assim, a deflação é o menor dos problemas para esse fundo, viu, pessoal? Até pegar aqui o resultado dos últimos 12 meses de 15,78, também já foram números maiores, enfim. Eu vou mostrar para vocês qual que é o grande culpado do Habitat estar indo para esse caminho, né? Vou deixar aqui para sublinhar. O fundo encerrou o mês 92% alocado, 45 operações, 4% do PL alocado em FIIs. Esse aqui é o primeiro ponto que atrapalha. Ainda mais num fundo high yield, quando tem fundo imobiliário dele, ó, não dá. No mês alocaram 19 milhões. Né? E eles ainda botaram 5 milhões na oferta do NAV Crédito Imobiliário. Tá aqui o grande responsável pelo Habitat não conseguir entregar uma melhora na taxa média da carteira. Dois investimentos. IPCA, esse CRIBT e Bioca Beach Residência, taxa de IPCA mais 12, né? Tranche adicional. A taxa até boa, né? Ruim não, IPCA mais 12 tá até ok. E CRI Infinity, IPCA mais 10, tranche adicional. O grande culpado disso tudo tá aqui, ó, no tranche adicional. Por quê? O que tá acontecendo com o Habitat? Ele tem aí um pipeline de ativos. Vamos mostrar aqui para vocês. Aqui. Vamos aqui no eventos subsequentes também. Só para vocês verem o ponto. Ó. O fundo realizou um novo investimento no valor de 6,5 milhões em tranche adicional de crise do portfólio com taxa de IPCA mais 10. Enfim, o grande vilão desse fundo está sendo as tranches adicionais que ele está tendo que participar dos CRIs que ele tem em carteira. Por quê? O que está acontecendo? Vou explicar para vocês. Quando o fundo veio, né, veio a público e tal, a gente tinha um cenário de juros, um cenário macro, um cenário totalmente diferente do que a gente tem agora. Agora a gente está num cenário que, para as operações saírem, o valor final é maior. Porque, galera, o spread sempre é o mesmo. O spread, ele não. Como eu falo sempre mesmo assim, é grosso modo. Então, tipo, como é que funciona isso? Se eu tenho a NTNB sendo negociada vou exagerar, IPCA mais 4, né? IPCA mais 4 a NTNB,
Uma operação high grade vai sair uns IPCA mais 5 e uns quebrados, IPCA mais 6, mais ou menos um spread de 2. E uma operação high yield vai sair aí com IPCA mais 8, 9, quiçá 10. Muito além disso, já começa aqueles junk bonds. Enfim, esse spread de 2 ou 3 ou 4 e 5, ele se mantém. Então, se você tem um cenário hoje de juros de IPCA mais 6, para vir essa mesma operação que saía lá atrás, no passado, ela vai vir com o mesmo spread. Então, aquele spread de 4, 5 vai vir em IPCA mais 11. E aí, qual que é o ponto? A gente tinha num cenário lá atrás, um cenário de juros, hoje a gente tem um outro cenário, e aí o fundo está preso no cenário passado, um cenário que não é tão legal quanto agora. A gente pode ver que essa operação IPCA mais 10, trazendo aí em comparação, gosto de fazer comparações para vocês entenderem, com o Urca Prime. O Urca vem fazendo aí emissões, operações, né, de IPCA mais 13 e uns quebrados. Então, assim, o Urca está colocando o spread sobre esse fundo de 3%. E hoje a taxa média da carteira desse fundo em relação ao Urca, o spread já chegando a 3%. Então, o grande problema do Habitat é esse. Porque se o Habitat não tivesse essas tranches adicionais que ele tem que honrar, ele conseguiria contar e comprar as operações de IPCA mais 13, IPCA mais 13 alto, IPCA 14, enfim, CDI mais 10, como aconteceu lá no Urca. Então isso tá jogando muito contra esse fundo. Ele até uns meses passados ele até colocou que estava tendo uma renegociação e tal, para tentar melhorar a taxa, mas é muito difícil, galera. É muito difícil. Ele até coloca aqui, ó, temos um pipeline de 50 milhões de reais e 2 novas operações com taxa média de inflação mais 11%, 2 novas operações, e aí sai com essa taxa aqui. E aí ele tem 270 milhões em tranches adicionais. Então qual que é o ponto que vocês estão vendo aqui, ó, no próprio fundo? Ele pega a nova operação IPCA mais 11, e as operações passadas estão vindo IPCA mais 10, IPCA mais 9, enfim, está vindo valores muito ruins. E isso está fazendo com que o fundo fique para trás em relação aos seus concorrentes. Ele fala da alocação dos recursos da emissão, captou bem pouquinho, né? Nem 70 milhões de reais. Foi um fracasso, até porque a taxa estava meio puxada, né? Enfim, ele coloca, né? Desde a taxa de encerramento da oferta, o fundo investiu 55 milhões de reais, 30% do valor. Em tranches adicionais, de 9 que eles estão no portfólio. A taxa média ponderada dos ativos totalizou inflação mais 10%. E olha só, dentro do próprio fundo a gente consegue ver, ó, tranches adicionais, inflação mais 10,54%. Novas operações, IPCA mais 11%. Claro, tá uma diferença muito pequena, mas enfim, se ele se esforçar, ele consegue uma taxa melhor ainda. O ponto principal é isso. Isso está acabando com a taxa do Habitat, está deixando ele muito para trás mesmo. Então, vamos acompanhar aí para ver. Mas a tendência, pelo menos minha visão, não é muito animadora. Demonstração de resultados. Cara, a gente teve aí um mês que começou a ter a deflação nos rendimentos, tanto que você vê o valor de correção monetária aqui, ó, deixa eu dar um zoom, 2,5. Olha o valor que veio dos outros meses. 4,5, 5,2, 6,7, 5,0, 4,5, 3,3, 4,5. Então foi aí uma porrada para baixo. E nos próximos meses, a tendência é que isso piore aí nas 2 ou 3 próximas rendas, a tendência é que esse valor caia mais ainda. Então, esse valor que ele gerou de 0,94 deve ir menor ainda. E aí ele está utilizando esse valor para aumentar a distribuição dele. A gente consegue ver aqui como é que está sendo, né? Se você pegar aqui dentro do semestre, ó, 1,30, 1,30, e aqui ele já entregou um pouquinho mais, até utilizar reservas de outros semestres, tal, de semestres anteriores. Enfim, vamos ver os próximos meses. Ele não informa para a gente, tá um ponto, né? Ele não informa para a gente quanto de reserva que ele tem de semestres anteriores e tal. Então a gente fica meio vendido, né? Meio sem saber o que está acontecendo. Aqui um pouco dos últimos dividendos dele. Esse fundo, como eu falei, no passado foi um grande pagador. Até aqui em 21 ainda
tava entregando bons resultados, 1,50, pô, no fundo base 100, entregando 1,5%, tava em linha com os outros high yields. Aí ele virou o ano, e aí começou 1,20, 1,30, 1,20, 1,25, quando muito 1,40. E galera, façam as devidas comparações. Para receber 1,20, 1,30, 1,40, você tem a CNCI, você tem a FHI, que são dois fundos extremamente middle risk que estão batendo no Habitat, que é um fundo high yield. Se você comparar ele com os high yields, você vai ver, excluindo o Urca, a grande maioria dos high yields manteve aí um yield não muito legal, né? Esses high yields, ainda mais os hypados e tal, tinha aquele hype todo e tal, todos murcharam. Todos murcharam. E todos, não todos, né? Cada um tem suas particularidades, mas alguns deles sofrem desse mesmo problema aqui do Habitat, outros sofrem de outros problemas que a gente já abordou aqui no canal. Não é o tema desse vídeo. Enfim, a gente vê que o yield vem caindo consideravelmente. Um pouco do tipo de ativo. CRI, FII, liquidez, a gente sabe que fundo imobiliário sempre atrapalha fundo de CRI, ainda mais um high yield, o high yield sente isso demais, então para mim essa estratégia não faz sentido. Eu já provei várias vezes para vocês, né, em outros fundos, que isso para mim não faz sentido. Diversificação por segmentos, muito loteamento e muito multipropriedade nesse fundo. Ele é bem diversificado por securador, esse aqui é um ponto forte dele, tem essa diversificação securadora. E agora o ponto que eu quero comentar com vocês, da taxa média. Galera, quando eu falo taxa média da carteira, não estou falando de preço que a taxa de gestão. Eu vi algumas pessoas tendo confusão com isso, né? Não é taxa de gestão, não é o yield, é isso aqui, ó. É taxa média da carteira, IPCA mais 9,87. Cara, isso aqui é muito pouco. Isso aqui é muito pouco para um fundo high yield. Não dá, cara, não dá. Desses high yields que outrora foram grandes pagadores de dividendos, o Habitat está o pior de todos. E olha que ele está conseguindo fazer emissão, mas as emissões não são boas. Ele está captando dinheiro e aquela coisa, né? Se eu tenho um fundo que, ao correr do tempo, eu vou captando dinheiro e tal, a tendência é que eu vou sempre tentar melhorar minha carteira. No caso, não. Quanto mais dinheiro ele vai captando, pior vai ficar na carteira dele. Isso também tem um impacto muito ligado à reciclagem da carteira. Se a gestão não está lá sempre reciclando a carteira, acontece esse tipo de coisa. Gestão de fundo de CRI, eu já comentei isso algumas vezes, ela tem que ser muito ativa. É muito difícil você ter uma gestão de fundo de CRI que seja tipo assim, mais passiva. Ela não pode ser, ela tem que ser ativa, tem que estar reciclando, ela tem que estar sempre fazendo uma leitura do momento de juros, do momento macro do país, porque se ela enxerga que daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, pode ser que a gente tenha uma NTNB no valor mais alto, ela sabe que daqui a 1 ano, 6 meses, etc., você vai ter a mesma operação que você está estruturando agora, lá na frente, saindo com uma taxa mais elevada. Então, ela tem que fazer essa leitura o tempo todo, até porque se ela tá assim, ela não tem nada, não vai emitir nada, não vai originar nenhum CRI. Quando eu falo emitir, entenda como original o CRI. Ela não vai fazer nada, ela tá parado. Se daqui a 6 meses ela tem essa leitura, ela tem que começar a vender esses CRIs da carteira e reciclar a carteira, porque da mesma forma que a gestão de um fundo vai ter uma visão que, putz, daqui a 6 meses eu vou estar conseguindo pegar taxas mais interessantes, vai ter uma outra gestão ou uma outra pessoa que vai pensar, putz, essa taxa tá muito boa, daqui a 6 meses eu não vou ter isso. Então são visões de mercado, e aí a gente vê quem acerta mais, quem erra mais. E se você não fizer essa reciclagem, acontece isso aqui. Então, para mim, o Habitat tá dormindo no ponto. E é legal de ver isso, galera, porque a gente ficou aí durante 2 anos de pandemia, com inflação muito alta, que beneficiou bastante os fundos de CRI. Você não precisava fazer muita coisa para você entregar um yield elevado. Você tinha uma inflação de 1,6 no mês, cara, faz porcaria nenhuma, cruza os braços e deixa a inflação fazer o serviço, porque você não precisa fazer nada. Agora, a partir do momento que a inflação começa a ceder, que o tempo começa a passar, que o cenário de juros muda, que a Selic sai de 2 para 14, enfim, que acontece isso tudo, a gestão que estava lá de braço cruzado, só recebendo, me dá minha taxa de performance, sem vergonha, diga-se de passagem, que taxinha indexada a CDI, né? O pessoal ganhou muito dinheiro, viu, galera? Esses fundos, não só eles, mas vários fundos, quando a Selic bateu 2%, a inflação tava lá no caixa prego,
Cara, o fundo entregava 2% no mês, a Selic era 2% ao ano. Todo mês os caras botavam taxa de performance no bolso, ó. Taxa de performance no bolso, taxa de performance no bolso, taxa de performance no bolso, e taxa vultosa. Vocês podem pegar, pega os relatórios, puxa o relatório desse fundo lá no auge da pandemia, no auge da inflação, pra você ver quanto que eles estavam ganhando de taxa de performance. E aí esse dinheiro, eu também não tô aqui para falar o que a gestora deve fazer com o dinheiro dela, mas caiu na conta da gestora, em vez dela ir lá, vamos contratar um profissional para fazer esse tipo de reciclagem e tal, alguém focado nisso, não. E aí acontece isso aqui. E aí o que acontece com o fundo? Não consegue mais captar, o ágio que teve durante muito tempo vai pro limbo, e aí o produto perde a atratividade. Pode ser que o produto volte a ter algum tipo de atratividade quando tiver uma virada no ciclo, e aí essa taxa de 9,17 seja uma taxa boa. E aí o fundo não vai ter feito nada durante esse tempo todo, e lá na frente ele sai, agora tem uma taxa boa. Por quê? Porque o mercado tá tão para baixo no que tá de juros, que uma taxa dessa fica boa para o fundo high yield. Só que aí eu converso com vocês. E aí você compara com o Urca, que tá com a taxa média da carteira de inflação mais 12 e uns quebrados. Se nada acontecer também, daqui a um tempo tem um cenário favorável. Aí você vai ter o Urca na mão com a baita de uma taxa, né? Enfim, escolhas. Galera, eu sei que grande maioria de vocês gosta da estratégia de buy and hold e tal. Eu também sou holder pra caramba. Só que não é buy and forget. A galera confunde muito, criou-se muito essa cultura, buy and hold, não pode vender, vai, morre, leva o trem pro túmulo, faz igual o faraó, leva pra dentro do túmulo as cotas, não vai vender nunca, e não é assim. Não é assim. Você tem que ter um gerenciamento de carteira, você tem que estar lá fazendo revisões. Eu, pelo menos, faço revisões trimestrais da minha carteira. Dependendo do momento que estiver acontecendo, tinha que fazer revisão semanal, eu faço. Dependendo muito, igual agora, deflação. Deflação foi um momento que eu tive uma gestão de carteira estou tendo ainda uma gestão de carteira extremamente ativa, uma gestão de carteira toda hora olhando, mexendo, mexe aqui, mexe ali. E aí eu posicionei e ficou da forma posicionada, mas até eu conseguir chegar no ponto que eu queria, foram dias, assim, extremamente ativos, dias estudando, olhando, pensando. Eu não podia falar assim, tá vindo deflação. Tá, mas a minha próxima revisão de carteira é só em junho e depois vai ser em setembro. Eu vou esperar. Não, tem hora que você não pode esperar. Enfim, isso aí vai ganhando com o tempo. Mas o ponto principal é, você que é cotista de fundo de CRI, tem que entender que nesse tipo de fundo você tem que ter uma gestão pessoal mais ativa, porque são fundos que são extremamente multáveis. Um fundo de CRI ele muda muito rápido. Se o gestor desse fundo não vai ser o caso, mas vamos usar um exemplo, CPTS gira a carteira, ele gira 1 bi em um mês. Então se o gestor quiser girar toda a carteira em um mês, ele gira. Claro, não é tão simples, mas usando o CPTS de exemplo, ele gira 1 bi em um mês. Então, são fundos que eles mudam de cara muito rápido. Você pega aí, por exemplo, um HGLG, um fundo de tijolo, fazendo uma comparação tijolo-papel. O HGLG antes do início da pandemia, o HGLG de hoje, a diferença é muito pequena. É um ou outro imóvel que entrou, um imóvel que foi vendido. E esse fundo, o que aconteceu? No momento que ele entrou, até o momento que ele saiu. Ele entrou numa forma, surfou a onda muito bem e agora ele está num cenário muito ruim. Então você, como cotista de fundo de papel, você tem que estar sempre atento se a gestão está fazendo a reciclagem. A reciclagem de carteira é primordial. A gestão está fazendo a reciclagem? A gestão está trabalhando de forma ativa para adequar o que ela está comprando ao momento atual? Ou não? Ela está simplesmente existindo. Enfim, a sua leitura tem que ser muito forte, porque às vezes você vai ver a gestão indo para um caminho que você não gosta, até porque, como eu falei, o fundo de CRI ele é muito mutável, ele é muito rápido mexendo no fundo de CRI. Se a gestão começa a tomar um caminho que você não gosta, você tem que tomar o caminho. Quer outro exemplo simples disso? CDI ficando alto. CDI começou a subir, CDI começou a subir, CDI começou a subir. E vários fundos de papel começaram a se posicionar em CDI. Alguns mais rápido, outros mais devagar. E aí, nesse momento, você faz a seguinte pergunta, né, a seguinte análise da sua carteira.
cara, quem tá colocando grana em CDI? Quanto que eu quero ter de CDI na minha carteira? Ah, eu quero ter 40% IPCA, 30% CDI. Tá, com os fundos que eu tenho atualmente hoje, eu vou conseguir ter essa proporção? Ah, não, os fundos que eu tenho é fundo de índice, é tipo CNIP, VGIP, esses dois são fundos de índice, eles vão ser fundos IPCA+, não importa o que aconteça, o que acontecer, haja o que hajar, galera, zoando, já ouviram falar disso, né, essa zoeira de ou haja o que hajar, enfim, aconteça o que acontecer, ele vai ser inflação, então ele não vai ter essa mudança, então beleza, eu tenho esse fundo da carteira, que é fundo de índice, ele eu não vou tirar, mas eu tô ciente que ele não vai mexer. Ah, eu tenho esse fundo aqui, Middle Risk, quer exemplo? A FHI. A FHI foi um fundo que há meses atrás tinha, sei lá, nem 10% em CDI. E hoje ele tem quase 50%, ele tá quase 50-50. Então, você tem que ir olhando o que a gestão tá fazendo. Ah, a gestão tá colocando CDI, beleza, é minha expectativa, atendendo minhas expectativas. Tudo bem, fico quieto. Ah, não, a gestão desse fundo aqui acha que não vale a pena botar grana em CDI. Eles não querem, já sinalizaram que não vão fazer isso. Tá, mas eu quero ter CDI na carteira. Então, esse fundo eu vou ter que mandar embora. Então, galera, essa gestão de carteira em fundos de CRI tem que ser muito ativa. Tanto para indexadores, tanto para se a gestão está indo no caminho certo ou errado, tanto no próprio risco, no gerenciamento de risco. Então, cara, buy and hold é legal? Legal. Tem que ser seguido? Tem, mas não seja buy and forget. Saiba que em fundos de CRI, se você não mexer, pode ser que você entre na situação igual essa aqui do Habitat. Imagina um cara que comprou Habitat só no início da pandemia, surfou toda a onda e falou, não, tá ótimo, nossa, esse fundo é maravilhoso, não vou mexer. E aí, hoje tá aí recebendo, tem um risco aqui e um retorno aqui. Enquanto tem outros fundos que são, ó, risco-retorno equilibrado. Então, tem que analisar isso, tem que botar isso na ponta do lápis e tá sempre fazendo uma gestão ativa de carteira de fundo de CRI. Claro que na sua carteira pessoal, você vai ter, eu falo isso, né, eu costumo falar isso com o pessoal, você vai ter a coluna vertebral da carteira, que vão ser fundos que não vão sair. Por exemplo, um CNIP da vida, claro, CNIP é investimento qualificado, mas tipo assim, um fundo de índice, um VGIP, um CNIP, enfim, um fundo de índice que você goste muito, um HGLG da vida, um HGRU da vida, que também, tô falando de tijolo, mas enfim, vocês entenderam. Fundos de extrema qualidade, que aconteça o que acontecer, eles vão estar lá, eles vão ser sua coluna vertebral da sua carteira. E aí você vai ter outros fundos vindo aqui, que vão ser fundos que vão entrar porque você viu um potencial de muito grande, um potencial de ganho, um fundo de tijolo com vários imóveis, está negociado, entregando 1% de yield. Ah, esse fundo aqui que de uma gestora nova, que, cara, tem tudo para crescer, vou comprar a ideia dos caras, enfim. E aí, conforme você vai colocando esses fundos na sua coluna, né? Alguns deles vão virar fundos da sua coluna e você não vai tirar, e vão ter outros fundos que eles vão cumprir um certo papel e depois eles vão embora, porque eles estão lá para cumprir um papel de um momento, entendeu? Então, quer outro exemplo de fundo que tá para cumprir um papel? Fundos indexados ao CDI. Hoje estão pagando muito bem, mas e se o Banco Central sinalizar que o CDI, final de 2023 é para a Selic estar em 5%. Será que esses caras vão continuar pagando muito bem? Faz sentido você manter um fundo na sua carteira que hoje está cumprindo um papel de te entregar um yield bom, de te proteger de um momento de deflação? Faz sentido você manter em carteira no cenário de lá na frente você ter um CDI super baixo? Enfim, são aí os gerenciamentos que você pode fazendo. E entrando nesse ponto, mesmo você adorando o fundo, um exemplo, o cara, putz, não é meu caso, mas eu adoro o KNCR, né? Um exemplo, eu adoro o KNCR e tal, ele tá pagando bem, não sei o que, eu quero proteger da deflação, tô com o KNCR na carteira. Tá. Se o Banco Central falar que a Selic, no final do ano que vem, tô exagerando, viu, galera? Tô trazendo extremos para fazer de forma didática. O Banco Central chegar e falar assim, ó, no final do ano que vem, a Selic vai estar em 5. Aí você olha pro KNCR e você fala, putz, você tá pagando, sei lá, 1,30, acho que você tá pagando 1,30.
Com o Selic a 5, putz, ele vai pagar, vou exagerar aqui, vai pagar 70 centavos. Você vai ficar segurando o fundo? Por mais que você goste dele, você sabe que o rendimento vai cair, você sabe que a cotação vai acompanhar? Às vezes não. Você vai vender ele, vai estar com ágio, vai botar o ágio no bolso. Quando chegar lá no cenário de Selic a 5 e ele tiver precificado de uma maneira que te entregue um yield que você espera, que atenda a sua expectativa, você pode recomprar ele e segue a vida. Mas, claro, fazer esse tipo de movimento você tem que ter muito estudo, mercado, tem que entender muito o que está acontecendo. Mas eu estou usando um exemplo extremamente simples, que é o exemplo de um fundo indexado ao CDI, que hoje está pagando bem, mas pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, enfim, quanto tempo que for que a gente vai ter Selic, que a Selic começa a cair, já é sabido de forma realmente clara que ele não vai entregar tão bem. Então, tem que ir gerenciando. Tem que ir gerenciando. Não é. O fundo de papel, ele exige esse acompanhamento mais próximo. Não é igual o fundo de tijolo. O fundo de tijolo, você pegar o HGLG de hoje, o HGLG daqui a 1 ano, o que vai mudar no HGLG? Vai mudar um imóvel a mais, um imóvel a menos e só. Não tem uma mudança drástica. Agora, no fundo de papel, ele vai mudar bastante em 1 ano, então fiquem ligados, beleza? Ficou esse recado aí, galera, pra gente conversar um pouco sobre isso. Depois eu posso até comentar mais sobre essa questão de gerenciamento de carteira, principalmente da parte da papelada. Posso fazer um vídeo dedicado aí pra gente bater papo. Aqui é a carteira pra gente seguir, né? Perdi aí o fio da meada. Carteira do Habitat é uma carteira, é um fundo assim, de 800 milhões, mas ainda tem umas concentrações, 3 operações aqui, ó. Mas no geral ele é bem diversificado. É o que a gente busca, né? Ter aí uma diversificação bem interessante. Temos um pouco da estratégia tática, que seria um giros que ele faz, né? Tipo, fica fazendo ganho de capital, mas para mim não faz sentido isso aqui. Ter fundos imobiliários, cara, era melhor esse dinheiro estar parado em CRI. Tenho certeza que ia estar remunerando melhor aí o cotista. E tem uma estratégia de liquidez que para mim aí é a que não faz sentido nenhum. É de você utilizar a estratégia de liquidez em fundos imobiliários, que são ativos listados. Imagina, ele tem MXRF. Imagina naquele momento que o MXRF teve aquele problema com a CVM e a cota foi lá em quase R$9, se não me engano, que bateu. Imagina se ele precisasse desse. Hoje ele tem pouco, tem R$1 milhão, mas imagina se ele tivesse aqui, sei lá, R$40 milhões e ele precisasse desse dinheiro para liquidar algum CRI. Não ia ter jeito, ia ter que vender no prejuízo. Então, cara, a estratégia de liquidez em fundo imobiliário, para mim, não faz sentido algum. Enfim, aqui é a carteira dele, a gente consegue ver cada uma das operações aí. Como eu falei, é uma carteira diversificada, bastante loteamento, bastante incorporação vertical. Tem um pouquinho tem multipropriedade também, enfim. A gente já conhece aí a carteira desse fundo. No mais, galera, fica aí o vídeo, trocamos uma ideia a respeito de sessão de gerenciamento de carteira e tal, como é que funciona. O fundo de CRI tem a gestão ativa nos seus fundos, fique de olho, não deixe ele lá esquecido, quieto, achando que tá tudo bem, que não é bem assim que a banda toca. Beleza? Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, bora pra cima, valeu, fui!